Olá pessoal! Em vídeos anteriores nós falamos sobre teoremas de conservação, à luz do formalismo newtoniano. Neste vídeo agora a gente vai revisitar esses teoremas de conservação, mas dentro de uma perspectiva agora de um formalismo lagrangiano. Segue aqui então! Bem pessoal, os teoremas de conservação nós vimos em vídeos anteriores, na perspectiva do formalismo newtoniano, que dadas certas condições sobre o sistema, algumas quantidades eram conservadas, como a energia mecânica, momento linear, momento angular. Dentro de uma perspectiva do formalismo lagrangiano, a gente vai revisitar esses teoremas e essa revisita vai trazer para a gente agora uma perspectiva diferente sobre os teoremas de conservação. Vamos lá seguir aqui então. Para começar, a gente vai revisitar o teorema de conservação da energia mecânica. Mas para isso eu vou fazer uma suposição, que o sistema é fechado, ou seja, o meu sistema não interage com o meio externo. Uma vez que isso é satisfeito, a dinâmica do sistema ela já está estabelecida pelas minhas condições iniciais, né, do sistema que eu estou tratando, e a dinâmica que vai ser dada pela interação dos constituintes desse sistema. Como ele não interage com o meio externo, então essa dinâmica ela é dada desde o início, né? E isso não deve mudar com o tempo, já que nada externo afeta esse sistema. Assim sendo, a minha lagrangiana ela deve depender somente das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas, que de certa forma vão definir o meu estado mecânico. Matematicamente, eu posso expressar então que minha derivada parcial no tempo da lagrangiana é igual a zero. Tomando a derivada total no tempo, então, eu tenho aqui, aplicando a regra da cadeia, já que L vai ser função das minhas coordenadas generalizadas e suas velocidades, eu chego a essa expressão aqui. Bem, da equação de Euler-Lagrange, eu tenho que a derivada parcial da lagrangiana nas coordenadas generalizadas pode ser dada pela derivada temporal da derivada parcial da lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. Substituindo na expressão da derivada total, aparece isso daqui. Ó. Bem, a soma das derivadas é igual à derivada da soma. E a gente pode notar que esses dois termos aqui, dados por esses somatórios, pode ser escrito sob uma derivada total no tempo, que vai ser dada pela derivada desse produto, da velocidade generalizada em J, vezes a derivada parcial de L em QJ. Tá faltando um J aqui, tá bom? Eu posso passar o membro para o outro lado e reescrever de novo, como a soma de derivadas é a derivada da soma, escrever isso daqui, ó, L menos um somatório em J, e aqui novamente está faltando J, tá bom? De del a derivada parcial da lagrangiana em relação à velocidade generalizada, J. A partir daqui, a gente vai definir uma função menos h, que eu vou chamar de uma função, onde h eu vou chamar de uma função hamiltoniana, que vai ser dada por isso daqui. Ó. J aqui também, tá? Tá faltando J aqui também. Para sistemas independentes do tempo, então, eu vou ter que a derivada total do hamiltoniano ela é nula. Ela é uma função que vai estar associada ao meu estado mecânico e que ela vai ser independente do tempo, né? Ela não vai variar com o tempo. Essa é uma característica interessante. O problema é quem é essa função, né? Vamos tentar analisar então um pouquinho ela. Essa função hamiltoniana, diferente da lagrangiana, né? Ela não vai ser uma função das coordenadas e velocidades generalizadas, mas sim vai ser uma função das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados. Tá bom? Então aqui ela vai ser dada por isso, onde aqui eu substituí, né, aquela derivada parcial da lagrangiana pelo momento generalizado, e essa expressão daqui é conhecida também para menos h, né, como sendo a transformada de Legendre da função L. Né? Então, menos h seria a transformada de Legendre dessa função. O que é essa transformada de Legendre? A transformada de Legendre ela vai modificar a função que está sendo transformada, né? E ela passa a ser função dessa nova variável que está surgindo aqui.
ela é muito comum dentro do contexto da termodinâmica, onde, por exemplo, a partir da minha energia interna, que é a função dos parâmetros extensivos do meu sistema, como entropia, volume, número de partículas, eu posso aplicar transformadas de Legendre sobre uma dessas variáveis e transformar minha função energia interna em uma outra função, tipo a entalpia, a energia livre. Tá? Então, dentro do contexto da termodinâmica, essa transformada é muito interessante. Um exemplo é aplicar a transformada de Legendre da energia interna para a variável entropia. E aí a minha função, ao invés de ser uma função agora da entropia, ela passa a ser uma função da derivada da função interna em relação à entropia, que vai estar associada à temperatura, um parâmetro intensivo aí do meu sistema. Né? Se o potencial ele não depende explicitamente da velocidade, a gente vai ter que o potencial ele vai depender somente das coordenadas. Aqui eu escrevi as coordenadas cartesianas e, como a gente viu, existe uma transformação entre elas. E as coordenadas generalizadas, ela vai ser uma função das coordenadas generalizadas também. Né? Então tá aqui as minhas relações de transformação. Eu vou ter então que menos a minha função hamiltoniana é essa transformada de Legendre aqui, onde a lagrangiana vai ser dada por t menos u, e aqui eu tenho menos o somatório do QJ ponto, né? E como u não depende das velocidades generalizadas, a derivada parcial da lagrangiana vira a derivada parcial da energia cinética. Esse termo daqui a gente viu em um vídeo anterior, que eu vou deixar aí agora para vocês verem, tá bom? Tá aí o link. Ela vai ser igual a 2 vezes a energia cinética. É um caso particular de um teorema de Euler. Né? Então, se eu substituir isso daqui por menos 2 vezes a energia cinética, eu vou ter que a minha função hamiltoniana vai ser igual à soma da energia cinética mais a energia potencial, e isso é uma constante. Ora, mas a soma da energia cinética e da energia potencial é a minha energia mecânica. Então, para sistemas em que eu tenho sistema fechado, né, minha lagrangiana não depende do tempo, eu posso mostrar que eu tenho uma função hamiltoniana que vai ser dada, vai estar associada à transformada de Legendre da função lagrangiana nas velocidades generalizadas, né? Vão aparecer então aqui os momentos generalizados, e essa função hamiltoniana é numericamente igual à minha energia mecânica do sistema, e ela se conserva. A função hamiltoniana, ela só vai ser dada, só vai ser igual à energia mecânica, né? Se algumas situações foram satisfeitas, que são as situações que nós assumimos aqui no começo. Uma delas é que o conjunto das coordenadas vai ser também independente do tempo, né? O conjunto de transformações aqui conectando essas coordenadas. Se isso for verdade, eu vou ter, como a gente mostrou no vídeo onde falamos do teorema de Euler para a energia cinética, a minha energia cinética ela vai ser função quadrática das velocidades generalizadas apenas. E consequência disso é que a minha energia potencial ela vai ser independente dessas velocidades. Se essas condições são satisfeitas, eu mostro então que a minha energia mecânica do sistema pode ser conservada. Bem, vamos lá. Vamos falar agora então da conservação do momento linear. E a gente vai partir de um pressuposto de uma homogeneidade do meu espaço, que é um dos pressupostos da mecânica newtoniana, né? Meu espaço é homogêneo. Então, se eu fizer uma translação do meu sistema de coordenadas inteiro aí, né? Então, todas as coordenadas devem mudar por essa mesma translação, a minha lagrangiana ela deve permanecer inalterada, já que a origem do meu sistema de coordenadas não deve afetar a descrição da mecânica. Né? Assumindo isso, eu tenho aqui tomando um deslocamento infinitesimal para a gente poder escrever essa variação da lagrangiana em forma dessas variações arbitrárias infinitesimais aqui, não é? E aí eu posso escrever que a variação da lagrangiana vai ser dada por essa expressão aqui e que ela será igual a zero, já que a lagrangiana deve permanecer inalterada por essa translação. Bem, a translação é igual para todas as partículas. Eu estou chamando a translação arbitrária ΔX, que pode ser dada em função das componentes cartesianas, por isso daqui.
Os ΔXi, eles não são funções do tempo, é um deslocamento arbitrário que eu estou tomando aqui. Dessa forma, o deslocamento arbitrário da velocidade ele vai ser nulo. Eu não vou alterar as velocidades do sistema por causa disso. A variação da Lagrangiana, então, vai ser dada somente pelo primeiro termo, que fala sobre as variações nas coordenadas cartesianas. Observe que essa variação é a mesma para todas as componentes I de todas as partículas, né? Alfa aqui soma sobre as partículas e I sobre as direções cartesianas. Então, para todas as partículas, as coordenadas de uma determinada direção são alteradas pela mesma quantidade. Como os ΔXi são arbitrários, eu tenho que esse somatório ele deve ser nulo. Ele deve se anular para satisfazer a condição de invariância da Lagrangiana devido à homogeneidade do espaço. Bem, de acordo com a equação de Euler-Lagrange, esse cara daqui pode ser dado pela derivada temporal da derivada parcial da Lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. Só que esse carinha aqui é o meu momento, a componente, né, linear do meu momento da partícula alfa. De forma que eu tenho aqui a derivada, a soma de derivadas vai ser igual à derivada dessa soma, e essa soma me define o meu momento total, ou pelo menos o momento total de uma componente, não é? Do meu momento linear, a componente I, que é igual a zero. Assim sendo, a minha componente PI do momento linear total do meu sistema, ele é conservado. Ela também é uma constante, né? Então observe que aqui nesse caso, diferentemente do formalismo newtoniano, onde a gente assumiu que, por exemplo, a força resultante sobre o sistema, a força externa resultante sobre o sistema é nulo, e chegamos a essa conclusão, né? Aqui eu parti de um pressuposto que é uma questão de simetria da minha função lagrangiana, que ela deve ser independente de translações no meu espaço que é homogêneo. E eu chego numa mesma conclusão que eu cheguei lá no formalismo newtoniano para o caso em que essas forças externas atuando sobre o sistema eram nulas, né? Ou pelo menos em uma direção era nula. Então a componente naquela direção, a componente do momento linear naquela direção e que a componente da força é nula, se conservava. Por fim, vamos tratar agora da conservação do momento angular. Para isso a gente vai usar um outro pressuposto do espaço newtoniano, né? Que ele é isotrópico no espaço. Mas aqui não precisa ser uma isotropia completa. Vamos dizer que nesse espaço existe um eixo de simetria. Tá? Por exemplo, existe uma força e essa força é simétrica com relação a um determinado eixo por rotações. Como, por exemplo, são as forças que dependem num plano, no movimento num plano, né? Umas forças que dependem do inverso do quadrado da distância. Se eu pegar um eixo passando pelo centro de força, naquele plano, não importa a posição que eu estou, dependendo somente da distância que eu me encontro do eixo, a força é a mesma. Eu tenho então por rotação ali uma simetria. E é isso que a gente vai imaginar. Então imagine aqui meu eixo de simetria. Eu tenho aqui um vetor variação angular infinitesimal, que eu estou chamando de um delta-θ. E aqui eu tenho um vetor x, que me dá a posição de uma partícula. Se eu faço uma rotação dθ, esse novo vetor x no meu sistema de coordenadas vai ser dado agora por x, ΔX, né? Onde esse ΔX é dado pela essa variação angular aqui do meu sistema de coordenadas. Tá? Eu posso dizer que ΔX, então, vai ser igual ao produto vetorial de Δθ, o vetor posição. Esse vai ser o carinha aqui. Ó. ΔX é esse produto vetorial do vetor x com esse vetor Δθ. Ele é perpendicular, então, a esse plano original em que está tanto o vetor associado à rotação quanto o meu vetor posição. Eu vou ter um deslocamento aqui perpendicular a esses dois vetores. Vai ser tangente aqui à trajetória circular, né, que esse vetor realizaria. Da mesma forma, se eu tomar uma derivada no tempo aqui, eu vou ter a variação na minha velocidade, que agora ela vai ser alterada por essa rotação, né? Que vai ser dada por Δθ vetor a velocidade.
Tomando a variação da Lagrangiana, assim como no caso anterior, eu tenho isso. Só que agora esse meu termo aqui ele não vai se cancelar. A rotação vai alterar o meu vetor velocidade. Então esse termo aqui está presente também. Nas equações de Euler, eu vou substituir aqui esse termo, né? Vai aparecer a derivada no tempo, da derivada parcial da Lagrangiana na velocidade. E aí, novamente, eu posso pensar isso daqui como sendo a soma da derivada, a soma de derivadas aqui vai ser a derivada da soma, né? E aqui eu posso escrever esses dois somatórios a partir desses dois termos aqui, onde aqui eu tenho a derivada temporal do meu momento generalizado, dado lá pela equação de Euler-Lagrange, e aqui esse carinha, que vai ser o momento generalizado, vezes esse deslocamento arbitrário na minha velocidade. Então, a gente pode escrever aqui agora, numa notação vetorial, né, esse produto aqui, o somatório aí nas componentes cartesianas, como um produto escalar de dois vetores. Né? Aqui em relação um produto escalar com a variação arbitrária em x e aqui um produto escalar com a variação arbitrária na minha velocidade. Como essas variações são dadas em função da rotação do meu sistema de coordenadas, eu posso definir então aqui um produto, aquelas variações como esse produto vetorial, aqui a variação na minha posição, e aqui um produto vetorial que vai definir a variação na minha velocidade. Esse produto misto, se eu trocar de forma cíclica os fatores aqui desse produto cíclico, esse produto não se altera. Então a gente vai passar o Δθ para cá, o xα para cá e a derivada no tempo de Pα para aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, passar o Δθ para fora, a velocidade para cá e esse Pα vem para cá para o final desse produto vetorial. E aí eu vou colocar o Δθ em evidência, o produto escalar, e posso escrever essa expressão da variação da Lagrangiana aqui a partir desse somatório em alfa de todas as partículas do produto vetorial xα vezes p ponto de alfa mais x ponto de alfa vetor Pα. Esse carinha aqui, eu posso definir ele como sendo a derivada temporal no produto vetorial xα vetor Pα, onde, por definição, esse cara aqui vai ser o momento angular associado à partícula alfa. A soma das derivadas é igual à derivada da soma, então eu tenho aqui agora o momento angular, total do meu sistema, que deve ser igual a nula, a zero, já que a minha variação da Lagrangiana deve ser nula, pelas condições de simetrias que a gente colocou aqui. Bem, como eu estou tomando um produto escalar com esse vetor Δθ, eu tenho então que a componente do meu momento angular na direção desse Δθ, né, é que vai ser constante, mostrando aqui então que devido a um eixo de simetria associado a rotações ali, não é? A componente angular, a componente do meu momento angular na direção deste eixo de simetria, ela é conservada. Bem, pessoal, neste vídeo nós revisitamos os teoremas de conservação que nós já tínhamos visto, mas dentro de uma nova perspectiva, uma perspectiva do formalismo lagrangiano. E a gente viu aqui que, nesse caso, as condições, né, para a conservação dessas quantidades estão associadas a simetrias da minha lagrangiana, da minha função, que depende do estado mecânico do meu sistema, né? Existe um teorema muito importante na física, que deve-se à física Emmy-Noether, né? Uma física que estudou essas propriedades de simetria da lagrangiana, e esse teorema ele vai associar a cada simetria que existe no meu problema, né? E assim sendo, a invariância da minha lagrangiana por transformações dentro dessa simetria que existe no meu problema, uma quantidade mecânica que vai ser conservada. Esse teorema é de grande importância em várias áreas da física, por exemplo, física de partículas, é muito utilizado, tá bom? E é um teorema que fundamenta muitos dos resultados que a gente obtém a partir dos estudos de simetria
dos nossos problemas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, nos vemos nos próximos e até lá!